Passo a palavra agora à doutora Marta Saad Gimenez. Doutora Marta é professora de Processo Penal da Faculdade de Direito da USP, é presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBC-CRIM, e advogada. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento os panelistas que me precederam. E agradeço o convite, que foi originalmente, quem deveria estar aqui era um outro colega meu, igualmente de São Francisco, o professor Zanoide, mas por uma impossibilidade profissional, ele não pôde vir, o convite me foi formulado, e eu fico muito feliz porque, de alguma forma, esse tema, né, direito de defesa no inquérito e agora os problemas daí decorrentes com a tramitação, tocam muito de perto com aquilo que foi o tema do meu mestrado, que era exatamente a questão da defesa no inquérito, antes que essa avalanche de decisões que acabou depois ocorrendo pela própria mudança do Supremo Tribunal Federal, acabasse transformando um pouco o desenho daquilo que até então era unicamente um estudo histórico e uma proposição, hoje em dia é uma realidade. Então, vou falar rapidamente, porque eu sei que os painéis vêm se sucedendo e acabam levando ao atraso de todo o trabalho do seminário. Então, esse é um tema que vive hoje, na jurisprudência brasileira, um momento de grande inflexão. Por quê? Porque há cerca de 50, eu diria até mais, acho que quase 60 anos atrás, houve um embate muito grande entre dois professores de processo penal a respeito desse assunto, participação da defesa e inquérito policial. Foi publicado um artigo do professor Joaquim Canuto Mendes de Almeida, no jornal Estado de São Paulo, no Estado de São Paulo, em que ele dizia que aquela fase, o inquérito policial, era a fase de maior importância da persecução penal, talvez a de maior importância da persecução penal. E por isso soava muito estranho para ele que o acusado, ou lato sensu, digamos assim, o investigado, fosse mantido alheio naquilo que poderia definir a sua própria sorte, ainda que muito futuramente. E a esse artigo respondeu Frederico Marques, que era absurdo, completamente absurdo, convidar a pessoa investigada a participar do inquérito policial. Dizia, isso atrapalharia sobremaneira o trabalho de investigação. E daí sucederam artigos de um e outro debatendo esse assunto, mas a tese, digamos, que saiu vitoriosa, eu acho que todo mundo aqui que leu manuais de processo penal nos últimos anos sabe que virou quase um mantra do processo penal a afirmação de que o inquérito policial é uma peça, e daí vem o que eles mais gostam de dizer, meramente informativa, investigativa, que se realiza sem o contraditório, sem a participação da defesa, fazendo soar como se o inquérito fosse, de fato, um estágio menor da persecução penal. Não obstante essa afirmação, que veio sendo repetida, acho que quase que sem visão crítica, muitas coisas aconteceram em termos legislativos nesse meio tempo. A gente não pode esquecer do Estatuto da Ordem, não só o atual, mas o antigo, que já previa a possibilidade de o advogado ter uma conversa com o seu cliente, de o advogado ter acesso aos autos. Isso foi repetido depois no Estatuto da OAB de 94. Isso nada mais é do que uma manifestação do direito de defesa. Ainda assim, aquela assertiva continuava sendo repetida. Depois, a própria Constituição de 88 trouxe uma mudança significativa em termos de previsão legal, ao estabelecer no artigo 5º, inciso 55, que aos acusados em geral e aos litigantes são assegurados o direito de defesa e o contraditório. Bom, você imaginava que a partir dali, dessa nova previsão constitucional, muito mais ampla do que até então vinha sendo previsto em termos de garantia de defesa no processo penal, que esse assunto fosse, então, tomar uma nova discussão. Isso não aconteceu. E, a partir dali, alguns doutrinadores começaram a sustentar, resgatando aquela ideia já antiga do professor Canuto, de que era preciso, quer dizer, a Constituição, ou como toda lei, não tem palavras em vão. Então, se ela dizia,
ou se ela apartava litigantes de acusados e contraditório de defesa, é que essas expressões deveriam mesmo ter algum significado diferente. E a partir dali, então, se começou a construir uma doutrina com alguns simpatizantes. Eu lembro aqui do professor Pitombo, que era um extremo defensor do inquérito policial, o professor Tucci, Rogério Lauria Tucci, Auri Lopes, no Rio Grande do Sul. Pessoas começaram a dizer o seguinte: quando a Constituição fala em acusados em geral, ela sugere que existe mais de uma categoria de acusado. Não só aquele acusado em juízo, denunciado propriamente dito, mas um acusado em geral, o suspeito, o indiciado, o já condenado, aquele que cumpre pena. Ele é um acusado em processo penal, que não é litigante. Litigante é aquele que faz parte de uma lide, que é impróprio se dizer em processo penal que haja efetivamente uma lide, um interesse resistido. Então, existe uma categoria diferente, existe um acusado em geral. Nesta categoria do acusado em geral, se insere a pessoa que responde a um inquérito policial, seja como suspeito, seja como indiciado. Além disso, se procura diferenciar o contraditório da defesa, né? Porque, não obstante eles andem quase sempre juntos, quer dizer, você garante o contraditório possibilitando a defesa, mas, ao mesmo tempo, a defesa se exerce por meio do contraditório. Mas não é só isso. Existe aquela ideia quase leiga de defesa como sinônimo de reação, de ação e reação, como se opor a uma investida do próprio Estado. E se é assim, a gente poderia pensar em defesa já nessa fase preliminar, em que não há partes propriamente dita. Não há, quer dizer, o delegado de polícia, ele não exerce a mesma função do Ministério Público. Ele não é parte, ele é a autoridade que conduz o inquérito policial. Ele congrega, talvez, atividades que depois vão se bipartir entre Ministério Público e juiz. Mas ele não é parte, ele não vai exercer contraditório em relação ao acusado. Então, o que o acusado poderia fazer no inquérito policial era exercer o direito de defesa, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Significa simplesmente poder ter acesso aos autos, e é nisso que a gente chega daqui a pouco, mas poder, caso preso, se entrevistar com o seu defensor, é poder exercer o direito de defesa por meio de petição, quer indicando meios de prova, ou quer impetrando um habeas corpus, que é um meio de defesa, pedindo relaxamento de prisão, liberdade provisória, mandado de segurança contra sequestro de bens. Tudo isso é manifestação do direito de defesa. E esse caso, quer dizer, essa ideia acabou batendo as portas do Supremo num caso que virou leading case, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, o HC 82354, em que se garantiu ao defensor de uma pessoa intimada a prestar depoimento na Polícia Federal, que o defensor tivesse acesso aos autos do inquérito policial antes que essa pessoa fosse ouvida. A partir desse julgamento, uma série de outros se seguiram no Supremo, sempre com essa ideia de se permitir a defesa que conheça o teor da acusação, porque isso é a primeira fase do direito de defesa, se conhecer a imputação, a investigação, para que a pessoa possa se defender, ou saber em que qualidade ela está sendo chamada, se é como suspeita, se é como testemunha, se é como provável indiciado, e a partir dali, então, poder exercer sua defesa. Em outro caso, talvez até mais interessante, de relatoria do ministro César Peluso, o HC 88, deixa eu só confirmar o número, HC 88-190, foi feita uma distinção que, a meu ver, é importantíssima agora, numa outra fase dessa situação, que é o, talvez, exercício exagerado do direito de defesa. O que se estabeleceu nesse julgamento deste habeas corpus? Era um habeas corpus impetrado contra uma investigação conduzida pelo Ministério Público, e aí a par de toda a problemática desse ser um procedimento
não previsto em lei. Mas a questão ali era que a pessoa sabia, pela imprensa, que vinha sendo investigada e procurava ter acesso aos autos para saber efetivamente do que vinha sendo investigada, porque a notícia era que toda hora saía no noticiário: essa pessoa é investigada por manter contratos suspeitos, eu não me lembro agora, com algum país da África. E daí o advogado se dirigia até a Procuradoria da República e recebia a informação de que não existia nada registrado em nome dele. Mais para frente ele recebeu a informação de que existia sim, e que aquelas eram informações vindas do COAF e que o representante do Ministério Público ainda analisava aquelas notícias, ou aqueles informes vindos do COAF, e gastaria um tempo ainda fazendo aquilo. Enquanto fizesse aquilo, a pessoa não poderia ter acesso aos autos. Mesmo ela não tendo acesso, a mídia tinha acesso àquela informação. Esse caso chegou então ao Supremo, e o Supremo decidiu da seguinte maneira: é preciso, e aqui talvez a gente consiga rebater a equívoca, ao meu sentir, a afirmação do professor Frederico Marques, a ideia de que o inquérito policial é só investigação. O que ele dizia? Há atos, de fato, absolutamente investigatórios ou investigativos, mas a partir do momento em que esses atos são documentados, viram papel ou ele é reduzido a escrito, como é uma informação do COAF, que ela é imodificável, ela veio já consubstanciada de alguma forma, isso é um ato de instrução realizado no inquérito policial, é uma prova irrepetível. E sendo assim, um ato de